Olá, meus pequenos gênios. Bora tomar um cafezinho aqui comigo? Você deve acreditar em si mesmo. Esse é o segredo. Adoro essa caneca, manhã gelada aqui. Mas enfim, ontem eu estava me perguntando a respeito de qual seria o melhor livro de hábitos que eu poderia indicar para vocês. Só que aí eu fiquei me perguntando, cara, um livro só não transformaria a vida de ninguém. Então eu vou fazer melhor, vou te indicar 15 livros sobre hábitos, sobre vários tipos de hábitos, né? Desde a criação de novos hábitos, se tu nunca se familiarizou com hábitos, até hábitos de alta performance, livros só sobre meditação, livros só sobre a área financeira, então vai te ajudar muito. Eu te convido a assistir o vídeo inteiro, mas caso tu não queira, eu vou deixar todos os tempos e livros indicados aqui na descrição do vídeo, tá? Aí tu consegue pular e a gente economiza teu precioso tempo para tu ir ler os livros que eu vou indicar, beleza? Se tu ainda não me conhece, eu sou o Léo, especialista em criação de novos hábitos e desenvolvimento de hábitos, né? E atleta de alta performance. Então, eu tenho um pouquinho de experiência aqui para te dar boas indicações. Então vamos lá? Primeiramente deixa eu tomar meu cafezinho aqui, que esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Vou pegar minha colinha aqui, porque são tantos livros que eu preciso ir vendo aqui para ser mais rápido o processo. Mas enfim, se tu quer começar novos hábitos, se tu tá na fase iniciante, tu ainda tem maus hábitos, tu quer aprender a se livrar de maus hábitos e iniciar bons hábitos, eu tenho alguns livros bem legais para te indicar. Começando pelo livro que eu falei sobre ele ontem, né? Eu vou deixar até aqui o card na descrição do vídeo completo sobre ele, que é O Milagre da Manhã, tá? Esse livro é bem bom para iniciantes, por quê? Porque ele é um livro curto, é um livro gostoso de ler, e já vai te transformar de certa forma, né? Tu vai ver a história do autor e tudo mais. Tu vai querer seguir, porque ele criou uma comunidade sobre isso. Tem pessoas que estão fazendo isso. Então, quando tu vê uma comunidade fazendo aquilo, tu vai querer fazer também. Tu vai querer se inserir naquela comunidade. Então, esse livro ele é bem legal por conta disso, por ter uma comunidade que pratica o milagre da manhã, que pratica esse ritual matinal, e cria sua própria rotina personalizada com base nos teus próprios gostos, nas tuas próprias paixões, né? Por ele não ser um livro monótono, que ele fala, cara, faça isso que tu vai ter resultado. Não, ele te dá várias ideias de como tu pode criar a tua própria rotina, né? Então ele é bem importante para tu aprender a criar rotinas e iniciar hábitos de uma forma simples e gostosa pela manhã. Então essa é a minha primeira indicação. A minha segunda indicação a respeito de criação de hábitos e para tu começar a praticar são um livro que eu terminei ontem, né? Ele tá no Kindle ali, mas eu vou deixar a capa em algum lugar aqui do vídeo para tu ter pelo menos uma referência para tu pesquisar. Ele se chama Mini Hábitos, tá? E qual que é o conceito desse Mini Hábitos? Ele explica, né? Um livro muito bem explicado cientificamente também, que os nossos hábitos eles estão bem atrelados à nossa força de vontade, certo? Então, quando a gente quer iniciar algo novo na nossa vida, se a gente começar já com hábitos muito difíceis, a gente já vai desistir, porque eles demandam muito gasto energético, né? Demandam muito da nossa força de vontade diária. E quando a gente drena essa energia da nossa força de vontade, a gente não consegue continuar naquela atividade por muito tempo. É o que acontece quando tu não tem o hábito de ler e quer pegar um livro para ler e acaba desistindo, né? Porque tu tenta ler um capítulo, por exemplo, que é algo muito extenso, normalmente dá 20 páginas, tu tenta fazer isso num dia, aí tu acaba não conseguindo, e esse fato de não conseguir te faz desistir depois, porque tu não tem uma recompensa imediata, que é um dos itens bem importantes de tu criar novos hábitos. Tu tem que ter a sensação de recompensa imediata. Então esse mini hábito serve para isso, para tu quebrar os hábitos grandes em mini hábitos. Tu vai fazer basicamente uma flexão por dia, tu vai ler uma página de um livro por dia, e isso vai te ajudar a trabalhar a tua força de vontade, a aumentar a tua resistência, aumentar o teu entusiasmo, e as recompensas imediatas tu vai ver resultados de um jeito mais rápido, né? Porque mini hábitos são fáceis de fazer, né? Então qualquer pessoa pode fazer um mini hábito.
E esse conceito é muito importante para pessoas que estão começando, para tu desenvolver essa frequência, para tu aprender a criar hábitos, e pequenos passos vão te trazer grandes resultados no futuro, né? Só o fato de tu começar, de tu quebrar essa inércia de movimento, que é uma das leis de Newton, é o primeiro princípio da lei de Newton, é isso, né? Um corpo que tá parado tende a ficar parado até ele começar a gerar movimento, né? Então, esse livro Mini Hábitos vai te ajudar a quebrar essa inércia de começar um novo hábito. E para fechar aqui, se tu quer um livro mais científico, esse livro eu te indico a ler depois desses dois que eu indiquei, porque ele é um pouco mais maçante, né? Ele é um pouco maior, que é O Poder do Hábito. Ele é o livro mais conhecido, vamos dizer assim, sobre hábitos, mas eu não considero ele o melhor, né? Ele é o mais conhecido, mas eu já li livros bem melhores que eles a respeito de formação de hábitos. Já vou falar sobre eles aqui, mas ele vai te dar uma abordagem bem científica a respeito de como um hábito se forma. Tem várias experiências científicas que esse livro se embasa. Ele dá vários exemplos a respeito de hábitos nos negócios, hábitos no trabalho, coisas desse tipo. Então ele é um livro bem interessante de tu ler para tu matar essa curiosidade científica a respeito de um hábito, né? A abordagem científica dele é muito rica, então é bem interessante de tu ler esse livro também. Agora vamos falar um pouquinho sobre alta performance. A cada tema que eu passar, eu vou tomar um pouquinho de café. Cafezinho é bom, hein? Mas vamos lá. Agora, categoria alta performance. Livros de alta performance, tu só deve ler, assim, eu indico tu a ler depois que tu já consegue manter os hábitos mais básicos na sua vida, como ler com frequência, nem que seja um pouquinho, né? Como a gente já falou dos mini hábitos. Pequenos atos diários mais constantes. Se tu já tem familiaridade, por exemplo, com praticar exercício físico diariamente, nem que seja um pouquinho, só sair para caminhar, por exemplo. Então tu já tem esse costume, aí sim tu vai para alta performance. Não tem como tu performar em alto nível se tu não consegue nem fazer o básico primeiro. Então foca no básico, depois tu vem aqui para alta performance, tá? Mas dos melhores livros que eu li de alta performance, a gente tem um que é bem conhecido, que é esse daqui. Agora eu vou mostrar os livros para vocês. Deixa eu deixar meu cafezinho aqui. Esse livro aqui, né? Ele é talvez um dos mais conhecidos também. Foi um dos primeiros livros que eu li a respeito de hábitos. E esse livro, cara, ele vai te ajudar muito na questão da alta performance. Por quê? Eu aprendi coisas muito valiosas com ele, como matriz de Eisenhower, que é para gerenciamento de tempo. Isso me ajudou em várias vezes nos meus projetos, em criar rotinas bem poderosas, porque, cara, eu faço muita coisa no meu dia. Por exemplo, faço natação, corrida, eu tenho 2 empresas para cuidar, então, é muita coisa. Eu estou desenvolvendo meu curso, então se eu não ter um gerenciamento de tempo bem feito, eu não consigo cumprir tudo isso diariamente, eu não consigo cumprir meus hábitos. Eu medito todo dia, pratico yoga, exercício físico, então é muita coisa para uma pessoa só. Então tu tem que ter noção de gerenciamento de tempo, e tu vai aprender nesse livro, com a matriz de Eisenhower. Outra coisa bem interessante que eu aprendi com esse livro, o círculo de preocupação e o círculo de influência, né? Focar toda a minha energia e todas as minhas ações naquilo que eu tenho influência, não naquilo que eu não tenho influência. Por exemplo, o caso do vírus, que a gente não pode falar o nome aqui, né? Senão o YouTube corta alcance, corta monetização, esse tipo de coisa. Mas enfim, nesse caso que a gente está vivendo agora, isso se aplica muito, porque eu estou focando toda a minha energia naquilo que eu posso controlar. Por exemplo, eu posso vir aqui gravar um vídeo e gerar valor para ti e ajudar pessoas. Agora, eu não tenho como acabar com toda essa pandemia, né? Então, foge do meu círculo de influência. Eu não consigo influenciar isso. Simplesmente é uma preocupação. Então, eu consegui reduzir minhas preocupações e aumentar minha influência. Isso me ajudou a ser uma pessoa altamente eficaz, né? Então, é um dos princípios desse livro. Ele também fala sobre proatividade. É um livro bem interessante que eu te indico a ler. Depois a gente tem aqui
Um que eu li no Kindle, vou deixar a capa aqui para vocês, O Poder da Alta Performance, do Brendon Burchard. Cara, esse livro é muito, muito, muito bom. Cara, o Brendon, ele tem um estilo muito gostoso de escrita, os livros dele é muito prazeroso de ler, porque ele deixa tudo bem destacado, ele não tem aquele estilo de escrita que é muito texto, né? Ele destaca bem, pequenos parágrafos. Ele gosta de dar estilo dicas, por exemplo, 3 dicas para tal coisa, 6 hábitos para tal coisa. Isso funciona muito bem, né? Porque ele fica bem destacado os capítulos e tu consegue se lembrar mais fácil. Ele facilita a tua memória. Então eu gosto de livros assim. E no Poder da Alta Performance, tu vai aprender muito sobre influência, sobre clareza de pensamentos, né? Pessoas de alta performance, elas têm clareza mental, que é algo que eu também não dava muita importância até ler esse livro. E aí eu comecei a entender o poder de ter pensamentos claros, de deixar minha mente vazia para pensar naquilo que é importante, para desenvolver coisas muito grandes, né, no meu futuro e no meu presente, primeiramente no meu presente e depois no meu futuro, né? Então, esse livro vai te moldar para isso, para ter clareza mental, para ter autoconfiança, para ter influência, né? Então, são princípios de alta performance bem importantes. Outro livro que eu achei muito, muito, muito bom, tá no Kindle também, Hábitos Atômicos, do James Clear. Cara, esse para mim, se tu quer moldar seus comportamentos, hábitos atômicos, ele entraria em 2 categorias, tanto para criação de hábitos quanto para alta performance, porque, cara, ele é um livro muito bem embasado em ciência comportamental, em neurociência, então vale muito a pena tu ler esse livro, tá? Tu vai gostar muito. Os hábitos atômicos nada são aqueles pequenas atitudes diárias te dão grandes resultados a longo prazo. É o mesmo princípio dos mini hábitos, só que no caso dos hábitos atômicos, ele não é focado no mínimo possível, né? Ele é focado na frequência diária. Tu tem que fazer diariamente vários hábitos, mas não no mini, no caso. Ele já é mais para alta performance mesmo, porque aí tu tem que praticar um certo nível para tu evoluir a longo prazo, beleza? Então, indico muito esse livro também. Outro livro que também está no Kindle, A Única Coisa. A Única Coisa é bem legal pela questão do foco, né? Ele até tem uma passagem do livro que ele fala sobre a diferença entre uma to-do list, que é aquela lista de tarefas normal, e a lista do sucesso. A lista do sucesso, ela é focada no que a gente tem de mais importante naquele dia, né? As nossas decisões moldam o nosso futuro, as nossas decisões diárias. Então, quando a gente dá o nosso máximo naquilo que realmente é importante para o nosso futuro, naquilo que realmente traz os melhores resultados, a gente aprende a focar nessa única coisa, né? Que ele ensina a gente a ir quebrando. Normalmente a gente tem de 5 a 6 atividades por dia, talvez até mais. Então ele ensina tu a focar tua energia naquilo que é mais importante para tu cumprir aquilo diariamente. Primeiro, o mais importante, a nossa única coisa, e depois a gente gasta a nossa energia nas outras coisas, né? Pra gente nunca deixar de cumprir aquilo que é importante no nosso dia. Isso muda e faz total diferença. Então, foco, a única coisa no caso vai te ajudar no foco. Eu falei de foco porque eu tava para indicar esse livro agora, né? Foco, do Daniel Goleman. Esse livro é sensacional, cara. Só que é um livro difícil de ler, porque ele é um livro científico, né? Ele é mais focado na neurociência por trás do foco. Ele explica questões como força de vontade também, o que acontece no nosso cérebro mesmo, né? Ele fala, cara, onde está nossa força de vontade? Onde ela se localiza? No nosso córtex pré-frontal, que fica aqui meio perto da ponta da nossa testa aqui. Ele faz parte do neocórtex, né? Então, ele foca muito no sistema nervoso central. Então, ele explica muitos processos por trás, biológicos, né? Por trás do que acontece em relação ao nosso foco, força de vontade, empatia, esse tipo de coisa. Então, é um livro cientificamente muito bom para tu ler se tu se interessa por ciência, né? Por neurociência, no caso. E depois eu vou te indicar o melhor livro que eu já li na vida, que eu já falei sobre ele aqui várias vezes,
que é maestria, né? Que é o que eu busco para minha vida. Tentar ser a melhor versão de mim mesmo todo santo dia. Tentar melhorar, sempre buscar excelência, fazer uma coisa sempre de um jeito melhor do que ontem. Então, esse livro vai te ajudar a entender o processo, desde um aprendiz até um mestre, né? O que torna as pessoas mestres naquilo que elas fazem, mestre naquelas paixões que elas têm na vida, né? Então tu vai aprender a se encontrar, se conectar com a tua essência, aquilo que tu realmente ama, aquilo que realmente tu deve fazer na tua vida, se tu quer ser feliz, se tu quer se tornar um expert, né? Então ele mostra do zero até o avançado ali, até tu chegar naquela parte que é a maestria mesmo, né? Que são os processos do aprendizado, a parte ativa criativa, que é a parte quando a gente está começando a dominar o processo daquela atividade que a gente está executando por muito tempo, né? E depois a gente atinge a maestria, que é quando a gente passa tantos anos praticando aquilo e evoluindo e aprendendo como melhorar aquela atividade, a nossa prática, que a gente acaba se tornando especialista, né? Que é quase o que eu estou tentando me tornar aqui em relação a hábitos. Eu já li tanto sobre isso, eu pratico tanto isso no meu dia a dia, que vai se tornando mais fácil para mim, tanto para eu praticar quanto para eu te ensinar, né? Então, esses são os passos da maestria, então é um livro bem importante. Agora vamos falar sobre um pouco de PNL, né? PNL, não tem como falar de PNL sem falar de Tony Robbins. Ele vai te ensinar a tu mudar tuas crenças. Só que os livros do Tony Robbins, cara, são 2 bíblias, olha isso aqui. Meu, isso leva muito tempo. Esse aqui eu levei quase 2 meses para ler, e olha que eu tenho um nível de leitura muito rápido, só que é muito conteúdo, e as letras também, ó, são muito... Quer ver, ó? Não tem destaque tanto, né? São assim. Então leva muito tempo para tu ler e armazenar e destacar coisas. Eu até uso essas etiquetas para facilitar meu processo. Mas enfim, tu precisa, para tu praticar hábitos e tu criar o sucesso na tua vida, tu precisa programar a tua mente. Precisa dominar os processos da mente. Dominar a questão de crenças, os seus pensamentos. Tu precisa induzir teu subconsciente, né? Se o hábito acontece no nosso subconsciente, a gente tem que aprender a trabalhar com o nosso subconsciente, né? Só que para a gente trabalhar com o subconsciente, primeiro a gente tem que trabalhar com o consciente, né? Todas as mensagens do subconsciente são captadas primeiro nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são conscientes. Às vezes, o subconsciente capta coisas que o consciente nem viu, mas é muito raro, tá? Na maioria dos casos, tu consegue programar o que fica de fato na tua memória, tu consegue programar as tuas crenças, o modo como tu vê o mundo. Então esses 2 livros vão te ajudar nisso, né? Primeiro tu vai aprender a questão de trabalhar em você mesmo, a questão do estado mental, questão da fisiologia, como que isso consegue mudar a tua autoestima. Esse livro se trata mais sobre autoestima, vamos dizer assim. E aí depois tu vai aprender a controlar totalmente tua mente, que é isso aqui. Tu vai entender a montar hierarquia de valores, tu vai entender a ter coerência na tua vida, a criar referências mais poderosas rumo ao sucesso, né? Exatamente despertar o seu gigante interior. A tu criar uma mentalidade tão forte que vai ser quase impossível tu não chegar ao sucesso, beleza? E para fechar a gente vai para livros sobre hábitos mais específicos, né? Primeiro vamos começar com a área financeira, né? Não tem como eu falar sobre tu criar hábitos sem falar de hábitos financeiros. E os melhores livros sobre isso são da própria área de finanças. Então vou te indicar esse livro, eu já indiquei também várias vezes, Os Segredos da Mente Milionária. Ele serve para tu trocar teus arquivos mentais, né? Ele dá aqui, eu acho que 17 arquivos mentais. Deixa eu só ver aqui. Mas eu acho que são 17. Vamos ver. Aqui ele não fala no sumário. Tá, mas eu acho que são 17 arquivos mentais que te troca da mentalidade de uma pessoa pobre para começar a pensar do jeito que os milionários pensam, né? Como a nossa riqueza provém primeiro no nosso pensamento, na nossa visualização do sucesso, o sucesso só acontece se a gente imagina ele primeiro. Fica isso bem claro na tua mente.
Tu primeiro visualiza o teu sucesso e depois tu materializa esse sucesso com base nos teus planos de ação, nos teus hábitos, nas tuas metas diárias, semanais, mensais e anuais. E aí tu consegue projetar teu sucesso a longo prazo, beleza? Então esse livro vai te ajudar bastante a entender como os milionários pensam, como tu consegue trocar todos os teus arquivos mentais a respeito sobre como tu pensa sobre dinheiro, sobre ganhar dinheiro, sobre economizar, coisas desse tipo, investir e tudo mais, beleza? E um livro muito bom, esse é mais técnico, Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. Esse livro vai te dar uma boa base sobre os principais modos de tu investir teu dinheiro, né? Às vezes tu quer investir teu dinheiro, mas tu não sabe como. E o Cerbasi, ele entra muito bem nessa questão, tipo, quais os principais tipos de rendimento de renda fixa, quais os principais tipos de renda variável, fundos de investimento, coisas desse tipo. Ele explica de um jeito muito simples, muito gostoso de ler. Normalmente livros do mercado financeiro são muito pesados, são muito técnicos, é difícil de entender. Esse livro é um dos mais fáceis, né? Porque o Cerbasi, ele explica de um modo muito simples, muito gostoso. Então tu vai gostar bastante, vai entender muita coisa sobre como investir teu dinheiro de forma inteligente, que é o título do livro, né? Investimentos Inteligentes. E agora a gente vai encerrar aqui sobre meditação, né? Muita gente quer começar a meditar, mas não sabe como. Então ler um bom livro a respeito do assunto vai te ajudar bastante a entender o teu eu interior, todo esse processo de conexão com o teu espírito, com o mundo espiritual, com o universo, com as energias do universo, e aprender tu a controlar melhor as tuas emoções, beleza? Eu já li vários livros sobre meditação, acho que mais de 5, né? Mais 2 me chamam muita atenção, tanto para iniciantes quanto para tu entender bem o processo, tanto de meditar e os benefícios que ele tem. O primeiro, ele é mais simples, ele é Mente Serena. Para mim é o melhor livro que eu já li sobre espiritualidade, é um livro muito lindo. Tu vai aprender a viver a vida de um jeito mais simples, tu vai aprender a amar mais, a ser mais altruísta, a ver o mundo de uma forma mais equilibrada, né? Vamos dizer assim. Tu vai equilibrar todo o teu eu interior, todo o teu processo espiritual. É um livro muito bonito, muito gostoso de ler. Tu vai se sentir muito inspirado, assim, depois de ler esse livro. E para fechar aqui, Coração Aberto, Mente Aberta. Esse é um dos melhores, cara. Ele ensina muitas meditações. Para tu ter noção, ele foi escrito pelo Rinpoche, um dos Rinpoches que a gente tem aí no mundo. Rinpoche, deixa eu explicar com umas palavras mais simples. Ele é um cara que ele está destinado a ser um líder espiritual. Isso vem de uma herança de família. Então, desde o nascimento, ele é treinado para ser um líder espiritual, para passar a mensagem espiritual para as pessoas. Então esse cara, ele tem muito conhecimento, ele aprendeu desde criança a meditar, a entender os processos espirituais, então ele te ensina muito de um jeito profundo o quanto tu olhar o mundo com a mente aberta, né? Com mais paixão, com mais compaixão pelas pessoas, com mais empatia, quanto isso impacta a tua atmosfera em si. Esse livro me ensinou muito sobre meditação mesmo, técnica. Ele fala, meditação, sei lá, Tonglen, funciona tal, faz isso e aquilo. Tu tem que meditar de 25 a 30 minutos para ter uma eficácia, coisas desse tipo, mais técnicas mesmo. Eu aprendi nesse livro, então eu tenho certeza que ele pode te ajudar também, tá? Então, basicamente foi isso, cara, 15 livros, eu nem sei quanto tempo de vídeo deu, 24 minutos, claro que eu vou editar, deve cortar alguma coisa ali, mas foi muito, né? Espero que não tenha te ocupado muito aqui, que tenha te gerado valor de certa forma, e a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço!